Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein. Sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje nós começamos o capítulo 5, Sistemas do Mundo Antigo e Moderno. Vamos ver o que tem aqui para nos contar, nos revelar. Então são novamente vários itens, né? Cada parágrafo é um item. Vamos lá. 1. A ideia primeira que os homens fizeram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo, deve ter sido, em sua origem, baseada unicamente no testemunho dos sentidos. Na ignorância das mais elementares leis da física e das forças da natureza, não tendo senão a sua visão limitada como meio de observação. Não podiam julgar senão pelas aparências. Vendo o sol aparecer pela manhã em um lado do horizonte e desaparecer à tarde do lado oposto, disso concluíram naturalmente que ele girava em torno da Terra, ao passo que esta ficava imóvel. Se se tivesse dito então aos homens que ocorre ao contrário, eles teriam respondido que isso não poderia ser, porque teriam dito: vemos o sol mudar de lugar e não sentimos a Terra mover-se. 2. A pouca extensão das viagens, que naquela época raramente ultrapassavam os limites da tribo ou do vale, não podia permitir a constatação da esfericidade da Terra. Aliás, como supor que a Terra pudesse ser uma bola? Os homens não teriam podido se manter senão sobre o ponto mais alto e, supondo-a habitada em toda a sua superfície, como teriam podido viver no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? A coisa teria parecido ainda menos possível com um movimento de rotação. Quando se vê ainda em nossos dias, em que se conhece a lei da gravitação, pessoas relativamente esclarecidas que não compreendem esse fenômeno. Não deve espantar que os homens dos primeiros tempos não a tenham mesmo suposto, né? Nem sequer suposto. Para eles, pois, a Terra era uma superfície chata, circular, como uma mó de moinho, estendendo-se a perder de vista na direção do horizonte. Daí a expressão ainda usada, ir ao fim do mundo. Seus limites, sua espessura, seu interior, sua face inferior, o que havia abaixo, era tudo desconhecido. 3. O céu, aparecendo sob uma forma côncava, era, segundo a crença vulgar, uma abóboda real, cujas bordas inferiores repousavam sobre a terra. Ele marcavam os limites. Vasta cúpula da qual o ar enchia toda a capacidade, sem nenhuma noção do infinito e do espaço, incapazes mesmo de concebê-los. Os homens figuravam essa abóboda formada de matéria sólida, daí o nome de firmamento, que sobreviveu à crença e que significa firme, resistente, do latim firmamentum, derivado de firmus e do grego dermatos, firmes, sustentáculo, suporte, ponto de apoio. 4. As estrelas das quais não se podia supor a natureza eram simples pontos luminosos mais ou menos gordos, né, pregados na abóboda, iguais a lâmpadas suspensas, dispostos sobre uma única superfície e, por conseguinte, todas à mesma distância da Terra. Do mesmo modo que não representadas no interior de certas cúpulas, pintadas de azulado para figurar o azul dos céus.
Se bem que hoje as ideias sejam outras, o uso de antigas expressões se conservou. Diz-se ainda, por comparação, a abóboda estrelada sob a calota do céu. 5. A formação das nuvens pela evaporação das águas da terra era então igualmente desconhecida. Não podia vir ao pensamento que a chuva que cai do céu tivesse a sua origem na terra, de onde não se via a água subir. Daí a crença na existência das águas superiores e das águas inferiores, das fontes celestes e das fontes terrestres, dos reservatórios situados nas altas regiões, suposição que concordava perfeitamente com a ideia de uma abóboda sólida, capaz de mantê-los. As águas superiores, escapando-se pelas fissuras da abóboda, caía em chuva e, segundo essas aberturas fossem mais ou menos extensas, a chuva era suave ou torrencial e diluviana. 6. A ignorância completa do conjunto do universo e das leis da natureza que o regem, da constituição e da destinação dos astros, que aliás parecem tão pequenos em comparação com a Terra, deveu necessariamente fazer considerar esta coisa principal, o objetivo único da criação, e os astros como acessórios criados unicamente em intenção dos seus habitantes. Esse preconceito se perpetuou até os nossos dias, malgrado as descobertas da ciência que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Quantas pessoas creem ainda que as estrelas são ornamentos do céu para recrear a vista dos habitantes aqui da Terra? 7. Não tardou em se perceber o movimento aparente das estrelas, que se movem em massa do Oriente para o Ocidente, erguendo-se à tarde e deitando-se pela manhã, conservando as suas posições respectivas. Essa observação não teve durante longo tempo outra consequência senão a de confirmar a ideia de uma abóboda sólida, arrastando as estrelas em seu movimento de rotação. Essas ideias primeiras, ideias ingênuas, foram, durante longos períodos seculares, o fundo das crenças religiosas e serviram de base para todas as cosmogonias antigas. Mais tarde compreendeu-se pela direção do movimento das estrelas e do retorno periódico na mesma ordem que a abóboda celeste não podia ser simplesmente uma semisfera pousada sobre a Terra, mas uma esfera inteira, oca, no centro da qual se encontrava a Terra, sempre chata ou mais ou menos convexa, e habitada somente em sua superfície superior. Já era um progresso. Por que já era um progresso, né? A ideia aqui, porque meia abóboda só, né? Numa esfera. Então, uma esfera já é melhor para se entender a extensão toda do universo, a gente entender um universo esférico. Entretanto, mas sobre o que estava pousada a Terra? Seria inútil relacionar todas as suposições ridículas concebidas pela imaginação, desde as dos indianos que diziam levada por 4 elefantes brancos, e estes sobre as asas de um imenso abutre. Os mais sábios confessavam que nada sabiam a respeito. 9. Entretanto, uma opinião geralmente difundida nas teorias pagãs colocava nos lugares baixos, ou seja, nas profundezas da terra ou abaixo, não se sabia mais a morada dos condenados, chamada inferno, quer dizer, lugares inferiores, e nos lugares altos, além da região das esferas, a morada dos felizes. A palavra inferno se conserva até os nossos dias, embora tenha perdido seu significado etimológico. Desde que a geologia desalojou o lugar dos suplícios eternos das entranhas da Terra, e que a astronomia demonstrou que não há nem o alto nem o baixo no espaço infinito. 10. Sob o céu limpo da Caldeia, da Índia e do Egito, berço das mais antigas civilizações, pôde-se observar o movimento dos astros com tanta precisão quanto o permitia a ausência de instrumentos especiais. Viu-se primeiro
que certas estrelas tinham um movimento próprio, independente da massa, o que não permitia mais supor que estivessem pregadas na abóbada. Foram chamadas de estrelas errantes, ou planetas, para distingui-las das estrelas fixas. Calcula-se o seu movimento e seus retornos periódicos. No movimento diurno da abóbada estrelada, nota-se a imobilidade da estrela polar, ao redor da qual as outras descreviam em 24 horas círculos oblíquos paralelos, mais ou menos grandes, segundo a sua distância da estrela central. Esse foi o primeiro passo para o conhecimento da obliquidade do eixo do mundo. As viagens mais longas permitiram observar a diferença dos aspectos do céu segundo as latitudes, as estações, a elevação da estrela polar acima do horizonte, variando com a latitude, abriu caminho para a percepção da redondeza da Terra. Foi assim que, pouco a pouco, fez-se uma ideia mais justa do sistema do mundo. Cerca de 600 anos antes de Cristo, Tales de Mileto, na Ásia Menor, descobre a esfericidade da Terra, a obliquidade da eclíptica e a causa dos eclipses. Tales de Mileto, né, ele era um matemático, era um historiador, ele era o que, na verdade? Né? Tales de Mileto, ele era um comerciante. Como comerciante, ele, né, iam buscar material de comércio, né, nas mais longínquas civilizações que ele encontrasse. E sempre trazendo ali para a região da Ásia Menor, ali, né, da Grécia, para poder fazer o seu comércio, o seu trabalho. Só que ele era muito perspicaz, muito inteligente, um tino matemático muito acentuado. E aí, portanto, ele começou, né, nas suas jornadas, filosofar sobre a natureza. Tales de Mileto apresentou o teorema, né, um teorema relacionado a paralelismo de semirretas, de segmentos de reta, e aí, portanto, fazendo toda aquela proporção de ângulos direitinho, né? Ângulo interno, ângulo externo, talvez não com essas denominações, mas mostrando as proporções desses ângulos e as proporções entre os segmentos de reta. E com isso ele já desvendou um monte não mistérios, né, mas um monte de fenômenos que aparentemente, né, pareciam sendo sempre respondido por alguma ideia fictícia, né? Por exemplo, a observação que no eclipse, como ele também calculou, né, quando que aconteceu outro eclipse, portanto, baseado em que? Nas várias tabelas que já existiram, né, que foram feitas do movimento lunar, e aí, portanto, ele pôde prever, vai ter outro eclipse aqui, porque ele sabia mais ou menos o quanto a Lua vai para cima, para baixo, né, dentro da linha leste-oeste do planeta Terra, sendo que não existia latitude e longitude, né? Essas coisas vão aparecer lá com Erastótenes uns 300 anos depois. Mas ali ele já podia ver quanto que a Lua, né, se movimenta mais ou menos, né, tem um decaimento mais para o norte, mais para o sul, né, traçando uma linha leste-oeste. E aí, com isso, ele poderia prever quando que a Lua estaria acontecendo o eclipse. Aí, pela sombra que a Terra faz na Lua no momento do eclipse lunar, ele falou, para a Terra fazer essa sombra curvilínea, ou a Terra é um disco, ou a Terra é uma esfera. E é óbvio que a questão de ser um disco foi logo abandonada. Porque ela seria um disco dessa forma e não dessa forma. Né? Então, a expectativa é que a Terra fosse um disco horizontal. Então, por que seria um disco vertical? Para poder fazer a imagem na Lua.
Então a conclusão foi que não tem disco nenhum. O que existe é uma esferacidade. E a Terra é uma bolinha como a Lua, como o Sol. Certo? 600 anos antes de Cristo, a Terra é redonda. Um século mais tarde, Pitágoras de Samos descobre o movimento diurno da Terra sobre o seu eixo, seu movimento anual ao redor do Sol, e liga os planetas e os cometas ao sistema solar. Então já está colocando um sistema relacionado ao Sol, né, com os planetas e também cometas, que já eram conhecidos, portanto. 160 anos antes de Cristo, Hiparco de Alexandria, no Egito, inventa o astrolábio e calcula e prediz os eclipses. Observa as manchas solares, determina o ano trópico e a duração das revoluções da Lua. Então, o que está dizendo, né? Ele vai predizer eclipses, sendo que Thales já havia feito a primeira previsão, né? Por preciosas que fossem essas descobertas para o progresso da ciência, necessitaram quase 2000 anos para que se popularizassem. As ideias novas não tendo então para se propagarem, senão raros manuscritos, permaneceram o quinhão de alguns filósofos que as ensinavam aos discípulos privilegiados, às massas que ninguém cuidava de esclarecer, delas nada aproveitaram e continuaram a nutrir-se das velhas crenças. Então, deixa eu falar aqui, eu não sei se vai falar mais para frente. Mas veja bem, ele já chegou a 160 anos antes de Cristo. 300 anos, 330 anos antes de Cristo, foi um auge de descobertas. Tá? Então, veja que, por que eu estou falando? Nós temos Aristarco de Samos, Erastóstenes e Arquimedes. Então foram os três grandes filósofos matemáticos que deram assim origem à explicação do sistema solar. Né? Aristarco verificou que Vênus, Mercúrio giram em torno do Sol, propôs que o Sol estivesse no centro do sistema, que Marte, Júpiter, Saturno giram em órbitas, né, giram em torno do Sol depois da Terra. Portanto, a Terra ocupa uma dessas órbitas em torno do Sol. Então, é uma conclusão que ele tira. Mercúrio, Vênus girando em torno do Sol, estão mais próximas do Sol. Marte, Júpiter e Saturno estão mais distantes do Sol do que a Terra. Portanto, a Terra também está girando em torno do Sol. Então ele propõe um sistema heliocêntrico, que foi obviamente aceito por Arquimedes e Erastóstenes. Erastóstenes vai ser aquele camarada que vai propor o sistema de coordenadas, latitude e longitude, para poder descrever essa esfericidade da Terra. Então veja que um descobre uma coisa, né, propõe uma coisa, o outro já tem aqui como trabalhar as medidas. E, sabendo disso, Erastóstenes vai fazer a medição do raio do planeta. Né? Se é um planeta, é uma bolinha, qual vai ser a distância do centro até a superfície? E ele faz isso mediante um dia no qual o Sol incide perpendicularmente, né? Então, portanto, ele está ocupando o zênite no céu, perpendicularmente sobre Siena. E aí, portanto, como que sabe disso, que está perpendicular? Porque se olha para dentro de um poço de água, você consegue ver o fundo todinho do poço iluminado. Porque naquela hora o Sol está bem em cima. Então o raio é perpendicular, ilumina todo o fundo do poço. Então nesse dia,
né, que é sempre um solstício ou de inverno ou solstício de verão, né? E ele vai lá ver isso daí. Aí ele vai até a Alexandria, não é que ele vai até Alexandria. Então, em Alexandria, nesse mesmo momento que é meio-dia, né, que o sol está a pino, ele vai medir qual o tamanho de uma sombra que uma estaca faz. Então tem uma estaca e tem a sombra da estaca. Então, pela teorema de Thales, pelos paralelismos, né, dos feixes de luz do Sol, ele faz uma comparação dos triângulos que se formam com a sombra, a altura da haste e distância que está entre uma cidade e outra, para depois prever qual que é a profundidade do centro do planeta. Então, tem três versões desse cálculo, duas, três versões desse cálculo, que é muito preciso, né? E ele erra em questões de alguns quilômetros. Ou seja, a imprecisão do cálculo dele são quilômetros. Por quê? Porque a Terra não é perfeitamente redondinha, né? E não existe uma distância, né, linear entre essas duas cidades e o centro da Terra, né? Ou seja, a Terra naquele ponto pode ser um pouquinho mais alta, né, com um morro tal, numa região do que na outra. Então isso aí deu as pequenas divergências no cálculo. Isso é 330 anos antes de Cristo. E ainda hoje tem gente que fala que a Terra é plana. Bom, 11. Perto do ano 140 da era cristã, então já passou, né? Já estamos na era cristã, no segundo século, né, da era cristã. Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, então ele era um excelente matemático, um excelente observador, né, da natureza, só que tem uma ideia errada. E aí ele vai provar por A mais B que o erro está certo. Então vamos lá. Um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando as suas próprias ideias com as crenças vulgares e algumas das mais recentes descobertas astronômicas, compõe um sistema que se pode chamar misto, que leva o seu nome e que, durante quase 15 séculos, foi o único adotado no mundo civilizado. Segundo o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera no centro do universo. Ela se compõe de 4 elementos: a terra, a água, o ar e o fogo. Era a primeira região dita elementar. A segunda região, dita etérea, compreendia entre os céus ou esferas concêntricas girando ao redor da Terra, a saber, o céu da Lua, o de Mercúrio, o de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter e de Saturno, e das estrelas fixas, do primeiro cristalino, esfera sólida transparente, do segundo cristalino e, enfim, do primeiro móvel, que dá o movimento a todos os céus inferiores e os leva a fazer uma revolução em 24 horas. Além dos 11 céus, estava o Empírio, morada dos felizes, assim chamada do grego Pier, que significa fogo, porque acreditava essa região resplandecente de luz como o fogo. Veja que essa colocação que o Ptolomeu fez aqui, ele não falou o mais interessante desse assunto todo, que é o seguinte: o Ptolomeu propunha que todos os astros giravam em torno da Terra, não do Sol. Então ele estava, na verdade, a gente está vendo ele propor uma modificação, uma adaptação naquilo que Aristóteles previa. Então, antes de Ptolomeu, faltou eles dizerem aqui, tem Aristóteles por trás. Então, Aristóteles propunha essa existência das esferas concêntricas para explicar o universo. Concêntricas onde o centro era a Terra. E além dessa definição de Aristóteles, ele também propunha a existência dos elementos, em que os elementos graves, ou seja, mais sólidos, permanecem no seu lugar natural, que é no fundo, no centro, seguido pela água, depois pelo ar,
depois pelo fogo e depois pelo éter. Por que tem o éter nessa história? Porque dá para se explicar por que o fogo vai para cima do ar, porque quando você faz uma fogueira, o fogo aponta para cima, ou seja, o fogo vai para cima da esfera de ar, cima da atmosfera, né? A palavra atmosfera vem daí, é a esfera de ar. E aí, portanto, existiria uma esfera de fogo, uma pirisfera, né? Pirosfera. Só que ele dizia o seguinte, tá, mas até onde vai essa esfera de fogo? Aí ele, baseado no que dizia Platão, que a Lua é o limite entre o real e o divino, né? Ou seja, acima da Lua tudo é divino, tudo é perfeito, abaixo da Lua tudo é imperfeito. Então, a Lua estaria na esfera intermediária desses mundos, dessas divisões. Então, baseado nisso, Aristóteles já dizia que a Lua e tudo para cima é formado de éter. Então, os planetas, as estrelas, são condensações do éter que está aí nas esferas superiores. Então, mais ou menos baseado nessa conversa, Ptolomeu vai fazer a descrição dele. Mas o mais importante na história de Ptolomeu é que todo mundo gira em torno da Terra. Tá legal. Só que quando a gente vê Marte em sentido retrógrado, ele vai falar assim, está sentido retrógrado porque a trajetória que Marte realiza em torno da Terra tem um epicentro, ela vai e faz uma pequena epicentro, um epiciclo, né? Que ela vai fazendo o círculo dela e aí ela faz uma voltinha, volta para trás e depois retoma o movimento direto que está lá em torno da Terra. E todos os planetas vão ter também esses epiciclos em cima dos seus ciclos naturais em torno da Terra. Essa foi a expressão matemática que ele desenvolveu para explicar o movimento retrógrado dos planetas. Isso sim é que foi quebrado por Copérnico. Então, quando a gente fala, Copérnico propôs o sistema heliocêntrico, tá, ele propôs, ele renasceu o sistema heliocêntrico dos gregos, só que com uma modificação, ele acabou com essa conversa de epiciclos, que foi colocado aqui pelo Ptolomeu, explicando como que o movimento da Terra percebe o planeta, que tem uma velocidade um pouco menor, né, do que a da Terra, numa direção e depois em outra. Então, o movimento da Terra que mostra, que nos dá a impressão de que o planeta vai para trás. É a Terra que está indo com velocidade maior num círculo menor. Continuando, então. A crença em vários céus superpostos prevaleceu por longo tempo, mas variava-se sobre o número. O sétimo era geralmente considerado o mais elevado, daí a expressão ser arrebatado ao sétimo céu. São Paulo disse que tinha sido elevado ao terceiro céu. Independentemente do movimento comum, os astros tinham, segundo Ptolomeu, movimentos próprios mais ou menos consideráveis segundo a sua distância do centro. As estrelas fixas faziam uma revolução em 25.816 anos. Essa última avaliação denota o conhecimento da precisão dos equinócios, que se realiza com efeito em 25.860 anos. São as eras, né? 12. No começo do 16º século, Copérnico, célebre astrônomo nascido em Thorn, na Prússia, em 1472, morto em 1543, repete ideias de Pitágoras, publica um sistema que, confirmado cada dia pelas novas observações, foi favoravelmente acolhido e não tardou em derrubar o de Ptolomeu. Segundo esse sistema, o Sol está no centro e os planetas descrevem órbitas circulares ao redor desse astro. A Lua é um satélite da Terra. Bom, eu sinceramente eu desconheço que
Pitágoras houvesse realmente proposto um sistema heliocêntrico, né? Toda a literatura na física traz essa ideia para Aristarco, uma vez que Pitágoras é bem antes de Aristarco. Pode ser, então, que Aristarco estivesse confirmando, mas os trabalhos de Aristarco foram o próprio dele, né, com o astrolábio e as suas medições. Ou seja, né, é bem provável que muitos pensadores gregos se alinhavam já com essa ideia, né? Aqui ele citou Pitágoras, mas poderia ter citado outro, poderia ter citado tanto o Aristarco quanto Erastóstenes ou o próprio Arquimedes, né? Um século mais tarde, em 1609, Galileu, nascido em Florença, inventa o telescópio. Em 1610, descobre os quatro satélites de Júpiter e calcula as suas revoluções. Reconhece que os planetas não têm luz própria, como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol, que eles são esferas semelhantes à Terra. Observa suas fases, determina a duração de sua rotação sobre o seu eixo, dá assim, com provas materiais, uma sanção definitiva ao sistema de Copérnico. Então aqui está colocando o Galileu, né? O Galileu de fato, né, foi um ícone, né, da nossa história, um dos personagens mais importantes da história da humanidade. O Galileu, ele vai usar o telescópio, que já tinha sido mais ou menos inventado ali na Holanda, só que com um brinquedo, né? Mas para você ficar medindo distâncias aqui sobre a superfície. Estava mais para aquele aparelho de topografia do que propriamente para um telescópio. É que Galileu falou, não, com esse aparelho a gente vai olhar o céu. E aí ele fez algumas modificações no seu formato, seu tamanho, na capacidade de foco. Galileu deu opção para usar lentes, uma lente, né, pelo menos, divergente. Então ela tem um foco irreal, né, foco virtual, e uma lente convergente com foco real. Tá, ele vai fazer esse telescópio, mas Galileu também fazia telescópio para a aviação, para a marinha náutica, né? Para a marinha da Itália. Ele fazia também telescópio para eles usarem ali. Mas ele teve a grande sacada de apontar isso para o céu e olhar os planetas e ver se aquilo que Copérnico havia postulado no seu livro, né, de cosmologia, ele finalmente poria dados, né, observacionais, dados irrefutáveis com relação a essa teoria. Ele estava definitivamente disposto a pôr em descrédito o que se pregava pela igreja. Desde então, desmorona os céus superpostos, os planetas foram reconhecidos por mundos semelhantes à Terra e, como ela, sem dúvida, habitados. As estrelas, por inumeráveis sóis, centros prováveis de outros tantos sistemas planetários, e o Sol, ele mesmo, foi reconhecido por estrela, centro de um turbilhão de planetas que lhe estão sujeitos. As estrelas não estão mais confinadas numa zona da esfera celeste, mas irregularmente disseminadas no espaço sem limites. As que parecem se tocar estão a distâncias incomensuráveis umas das outras. As menores em aparência são as mais distantes de nós, as mais gordas, as que estão mais perto. Então, ainda assim, há centenas de bilhões de léguas. Outra coisa que o Galileu vai mostrar com o seu telescópio, e talvez mais efetivo do que as demais, né, foi que não existia mais essa ideia de que todas as estrelas estão à mesma distância da Terra, né? Porque com o telescópio você percebe que umas estão mais longe e outras mais perto. E mudando as lentes você consegue enxergar estrelas que você não estava enxergando antes.
As que estavam mais perto ficam mais brilhosas, mais perto ficam mais brilhosas. Você vê distâncias maiores entre elas. Então, ele desmonta aquele céu das constelações que os próprios gregos criaram, né? As constelações, tal, bonitinho no céu. Aquelas constelações é um grupo de estrelas que se observa daqui da Terra, dessa baita, imensa distância que se tem. Qualquer movimento não é nem um pouco perceptível. Né? Não tem paralaxe, né, para a gente perceber a olho nu, né, que as estrelas têm distâncias variáveis entre si. E aí, portanto, o Galileu desmontou essa forma de universo, mostrando que a distância era muito, muito gigante, né? Os grupos a que se deu o nome de constelações não são senão conjunto aparentes causados pela distância. Suas figuras são efeitos de perspectiva, como se formam para a visão daquele que está colocado em um ponto fixo de luzes dispersas em uma vasta planície, ou as árvores de uma floresta, mas esses conjuntos não existem em realidade. Se pudesse se transportar para a região de uma dessas constelações, à medida que se aproximasse, a forma desapareceria, os novos grupos se desenhariam à visão. É o que eu acabei de falar, né? Desde que esses grupos não existem senão em aparência, o significado que uma crença vulgar, supersticiosa lhe atribui é ilusório, e a sua influência não poderia existir senão na imaginação. Para se distinguirem as constelações, deram-se-lhes nomes tais como as de Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, Órion, Hércules, Ursa Grande, ou Centro de Davi, Ursa Pequena, Lira e etc. E foram representadas por figuras que lembram esses nomes, a maioria de fantasia, mas que em todos os casos não tem nenhuma relação com a forma aparente do grupo de estrelas. Seria, pois, em vão que se procuraria essas figuras no céu. Até porque, né, às vezes uma estrela dentro de uma constelação explode, né? Então, a gente tinha visto uma formação naquela constelação, com aquela estrela, daí um tempo, puf, ela explodiu, desapareceu daquela região. Ou apareceram duas no lugar daquela uma, né? Isso dos 6.000 anos, né, para cá, mais ou menos, foi observado. Uma outra coisa aqui que pulei sem perceber é que aqui ele cita Caldeia, cita Grécia, Egito, tal, Índia, não cita Grécia, Egito, Índia, Caldeia, mas não cita a China. Né? A China também é milenar, naquela e muitas coisas se descobriram na China, inclusive observações astronômicas, né? Eu não sei exatamente como eles faziam, imaginavam a distribuição dos planetas, né? Nem tampouco se eles faziam alguma relação dos planetas, mas a princípio é bem provável que eles também acreditassem que todo mundo gira em torno da Terra, né? Que a Terra é redonda, não sei. Isso aí é que a Terra era plana, não acredito que fosse isso a concepção geral do povo lá. Mas que a Terra, mesmo sendo redonda como todos os outros, ela deveria ser o centro do universo. Então isso acredito que os chineses também acreditavam. Fica aqui uma proposta de pesquisa, né? A crença na influência das constelações, que sobretudo constituem os 12 signos do zodíaco, vem da ideia que ligam ao nome que levam. Se é que é chamada leão, tivesse sido chamada asno ou ovelha, certamente lhe teria sido atribuída uma outra influência. Bom, aqui então, voltando a dizer, né, é um comentário que estou falando sobre a astrologia desde a Caldeia e Grécia, né, e que ele está colocando aqui como uma ideia mítica das pessoas, né? Eu, como sou um adepto da astrologia, tenho uma outra visão sobre o signo, né? Então tá lá descrita na playlist lá do A Vida Sob Nova Visão, né? Não cabe aqui ficar comentando. 13º,
A partir de Copérnico e de Galileu, as velhas cosmogonias foram destruídas para sempre. A astronomia não podia senão avançar e não recuar. A história diz das lutas que esses homens de gênio tiveram que sustentar contra os preconceitos e, sobretudo, contra o espírito de seita interessado na manutenção dos erros sobre os quais havia fundado a sua crença, que se pensava assentada sobre base inquebrantável. Bastou um instrumento óptico para derrubar um alicerce de vários milhares de anos, mas nada poderia prevalecer contra uma verdade, reconhecida como tal. Graças à imprensa, o público iniciado nas ideias novas começou a não mais se embalar de ilusões e tomar parte na luta. Não era mais contra alguns indivíduos que era preciso combater, mas contra a opinião geral que tomava a defesa da verdade. Quanto o universo é grande em comparação com as maquininhas, com as mesquinhas. Bom, aqui o que acontece, né? Ele não falou do que realmente botou um fim nessa conversa. Porque a Galileu, ele ainda foi condenado ao exílio, viver no exílio. Tá certo que ele tá ali, né? Na Itália, ali onde Roma era muito forte, né? O cristianismo, a igreja, né? O cristianismo não, a igreja era muito forte, então Galileu ali de frente bateu com ela e acabou ganhando o exílio com isso, né? Morreu cego, né? Porque ele continuou fazendo pesquisas com telescópio, olhando para o sol, né? Veja se pode. E aí acabou ficando cego dos dois olhos. Mas morreu com 85, 86 anos. 80 e poucos anos. Mas o principal aqui, elemento que botou um fim nessa conversa, foi a teoria matemática de Kepler. Então, quando Kepler fez a descrição de como que é o movimento planetário, acabou. Né? Para que Kepler fizesse todo o seu trabalho bonito do jeito que fez, ele se baseou na descoberta lá na Inglaterra do logaritmo. É uma ferramenta matemática. Uma brincadeira para Napier, mas o Napier, né, fez lá e desenvolveu aquilo. Gilles também fez alguns trabalhos e finalmente o Kepler falou, opa, isso aqui serve para isso. E usou o logaritmo para poder desenvolver seus cálculos. Ele tinha uma ideia muito limitada sobre o cálculo diferencial, né, que já tinha sido proposto por Arquimedes. Ele conseguiu mais ou menos desenvolver alguma coisa para dar bases para Newton desenvolver o cálculo diferencial integral por sua vez, né? Então, o Kepler fez a descrição de como se dá o movimento planetário, mostrou a cinemática do sistema solar. E aí, portanto, não tinha como argumentar contra a matemática. Certo? Porque o Galileu, infelizmente, tinha um telescópio. E aí atribuíam magismo, mágica, ou sei lá o que, ao telescópio que ele inventou. E contra o Kepler não tinha muito o que discutir, né? Era matemática, aplicação da matemática, dos cálculos. Agora, o que é legal, né, que Kepler, antes de ter sido o grande astrônomo que foi, porque ele assumiu um observatório na Dinamarca de Tycho Brahe, que quando morreu deixou para ele. Só que Tycho Brahe acreditava no Ptolomeu. Então, para Tycho Brahe, o movimento de Ptolomeu era o mais correto. Ele ainda fez algumas modificações ali para ficar mais personificado, mas foi em cima desse pensamento errado que o Kepler teve que desenvolver aquilo que seria certo. O que era importante de tudo isso é que no observatório de Tycho Brahe, embora não existisse telescópio ainda, ele tinha as posições de Marte com perfeição durante muitos e muitos anos dentro
do céu. Que é claro que a constelação é importantíssima, porque isso dá os graus direitinho dentro de cada constelação, no qual se encontrava Marte ao longo dos vários dias do ano. Então, o Kepler, usando-se disso, foi desenhando a órbita de Marte, percebendo que a órbita era elíptica, não era circular, e a partir daí, fazendo os cálculos que permitiram suas três leis, né? Então era muita observação. E o legal é que antes dele ser esse brilhante astrônomo, ele era astrólogo. Tirou a mãe dele da fogueira, porque ele era astrólogo do rei da Rússia, e a influência do rei da Rússia foi suficiente para livrar a mãe dele do martírio proposto pela igreja, quando ela era astróloga e ela receitou ela fez, né, um chá ou coisa parecida para uma consulente que passava muito mal, tal, e essa consulente, em posse desse remédio, correu na igreja e acusou ela de bruxaria. E aquilo era o que a igreja precisava para pegar a mãe do Kepler e colocar na fogueira. Só que ela foi presa e o Kepler, imediatamente sabendo disso, né, porque obviamente foi um tumulto, a mãe de Kepler, né, e ele pede a intercessão do rei da Rússia para evitar que ela fosse queimada. E conseguiu, né, tirou a mãe da fogueira. Livrou das garras da igreja da época. E ele era astrólogo. Famoso porque as suas previsões eram corretas. Segue aqui a história. 14. O caminho estava doravante aberto por onde ilustres e inumerosos sábios iam entrar para completar a obra esboçada. Kepler, na Alemanha, descobre as célebres leis que levam o seu nome, com a ajuda das quais reconhece que os planetas não descrevem órbitas circulares, mas elipses das quais o Sol ocupa um dos focos. Newton, na Inglaterra, descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste e a astronomia, enfim, não é mais um sistema fundado sobre conjecturas ou probabilidades, mas uma ciência estabelecida sobre bases, as mais rigorosas do cálculo e da geometria. Assim, acha-se posta uma das pedras fundamentais da Gênese, cerca de 3.300 anos depois de Moisés. Então, né, infelizmente, né, que o livro sempre fala de Moisés, né, uma referência. Então a gente aqui concluiu, né? Você vê que no finzinho ele cita o Kepler, né? Kepler, cita o Newton. O Newton, por sua vez, construiu o que ele construiu graças ao que ele aprendeu com os deixados de Kepler e os deixados de Galileu. Na época de Newton, ainda existia René Descartes, que também fazia grandes feitos na matemática e dava muitas explicações, tinha grande influência na Europa. Newton rivaliza com Leibniz durante praticamente sua vida toda. Leibniz, pela matemática, desenvolve o mesmo cálculo que Newton, que é o cálculo diferencial integral, mas na matemática explicando os vários axiomas, teoremas matemáticos, enquanto que o Newton vai, através das experiências, tentar trazer aquilo que Kepler propunha, e Kepler, por sua vez, já tinha dado a ideia da atração gravitacional como atração magnética do Sol pelos planetas, e o que faria com que os planetas ficassem girando em torno do Sol. Então, havia uma atração magnética, baseado também num trabalho de Gilbert, né, sobre magnetismo na Inglaterra. Então, um baseava-se no outro e faziam as suas propostas, né, de explicações. E é claro que não pode-se, em momento nenhum, dizer que um é certo que o outro é errado. Não, um deu a bola para o outro e assim foi feito a jogada, né? Até saiu o gol no final da jogada. Vou deixar no final desse vídeo no CAD, né? Um vídeo que eu já deixei no outro, vou deixar novamente, onde eu faço um comentário sobre a verdade, filosofia, né? Filosofia, contextualização filosófica da ciência, né? Que eu acho que é muito importante neste momento, né,
o leitor também, o leitor, o interlocutor aqui, né, quem está assistindo o vídeo, também ter, né, um elemento a mais para pensar sobre esses estudos que nós estamos fazendo, né? Esse estudo é bonito e tal, mas a gente não pode ser unilateral. A gente tem que ter uma visão mais amplificada, né? Aqui é século XIX, e a gente tem que ir melhorando cada vez mais nossa compreensão dos fenômenos, ok? Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like também, pelo menos me ajuda, faz um trabalho, né, de caridade aí. E se inscreve no canal se você não for inscrito, né? Quanto mais inscritos tiver no canal, melhor vai ser a fluidez desses vídeos, tá bom? Lembrando que nós temos várias, pesou, hein? Eu tenho outras 3 playlists, né, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o meu livro, A Vida Sob Nova Visão, né, que já estão completas e que é muito interessante para você que está entrando agora no meu canal, que está chegando agora, né, que tome conhecimento dessas outras literaturas, tá bom? Vejo você no nosso próximo vídeo. E por somente alegria, sei, oh, sei, oh, sei, oh, sei, oh, mágoa, tristeza e rancor.